Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou com você aqui mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde aí uma coisa. Você já andou no limite? Você já aí andou uma vida em que era aquele momento? Uma coisa extra faria você sair da linha? Já andou no limite de velocidade? Já andou aí pendurado nos jogos da vida aí com os cartões, né? Se controla porque você já tem cartão amarelo o suficiente, com medo de levar um vermelho e ser expulso do jogo? Você já viveu aí preso a alguma regra, desejando quebrá-la? O que os limites de velocidade dizem a você? Você aí obedece, né? Você respeita aí aqueles limites estabelecidos pela segurança ou pelo medo da multa? Já pensou nessas coisas? A gente tem estudado, né, nessas quartas-feiras, né, meditado, né, nessas quartas-feiras acerca do Sermão do Monte. E nesse Sermão do Monte, Jesus está aí dizendo para os seus discípulos como é que eles devem viver, né, o tipo de vida que eles devem abraçar para glorificar a Deus. A gente começou lá a ver o Sermão do Monte, né, falando acerca das bem-aventuranças. Depois Jesus disse para os seus discípulos: olha, vocês são sal e luz. E agora Jesus continua nessa conversa, né, com os seus discípulos. E aí eu queria que você acompanhasse comigo. Nós vamos estar lendo a partir do verso 17, né, Mateus capítulo 5, a partir do verso 17, que nos diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido na prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja o teu corpo todo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém
que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso testemunho, mas cumprirás rigorosamente com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E eu que derramar contigo, o que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele fez nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como o vosso Pai Celeste. Nós lemos do 17 eu li do 17 ao 48, Mateus capítulo 5. Jesus está aqui, começa aqui essa parte do texto dizendo aí para os seus ouvintes: olha, eu não vim aqui para revogar a lei, os profetas. Eu vim para cumprir. Jesus estava dizendo isso para eles, né? Jesus estava dizendo que ele não veio abolir aí as escrituras, né? O Antigo Testamento. Mas ele passa a mostrar para os seus discípulos, né, que ele, como Messias esperado, ele estava autorizado a dizer, a ensinar a intenção correta da lei. Ele estava ali autorizado a concluir, a fazer conclusões dos ensinos da lei, mas também estava autorizado a dizer quais deduções que aquelas pessoas tinham errôneas acerca dos ensinos do Senhor, da sua lei, da sua palavra. Então, quando Jesus disse que ele veio cumprir a lei e os profetas, ele veio estabelecer, ele veio aí esclarecer o verdadeiro intuito, o verdadeiro sentido da lei. Quando ele cumpre a lei, ele mostra qual era de fato o espírito dessa lei. E vamos pensar aqui nos fariseus, né, nos escribas. Esses homens, né, eles tinham lá uma regrinha, né, matemática, né, eles tinham lá uma contabilidade acerca desses mandamentos. Eles viviam aí de acordo com 248 mandamentos. E além desses mandamentos, eles viviam aí com 365 proibições. Eles observavam essas coisas. Mas por que eles faziam isso?
Eles faziam isso porque eles temiam a punição. Eles temiam a punição. Então eles cumpriam. Eles eram aí rigorosos nesse cumprimento. Porque não queriam, de forma alguma, sofrer a pena. Jesus então vem dizer, olha, essa história de obediência à lei, baseado apenas na letra, o que é isso? Será que essa era a intenção do meu Pai para vocês? Não, não era. Vocês precisam entender aí qual é o espírito dessa lei. Vocês precisam entender que, como cidadãos desse novo reino, isso vai exigir de vocês muito mais. Muito mais do que essa justiça aí padronizada pelos escribas, pelos fariseus. Vocês precisam viver de uma forma que a vida de vocês aí se mostre reta, íntegra. E isso sendo fruto de um coração que anda em sinceridade com Deus. Então a justiça desse reino é fazer a vontade de Deus. Muito mais do que estar lá observando cada letra da lei. A justiça do reino é essa. Fazer a vontade de Deus. E aí Jesus diz, olha, eu vim cumprir. E de fato a lei ela não foi destruída por Jesus, né? Pelo Cristo, pelo Messias, ela foi cumprida. E quando ele cumpre a lei, né? Aquela lei cerimonial, ele cumpriu para sempre. Mas no que tange a lei moral, ela está válida. Porque é essa lei moral que vai revelar a mim e a você o caráter de Deus. E aí nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude para que o Espírito nos ajude a fazer a vontade, a cumprir aquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Os fariseus, os escribas, eles eram apenas religiosos, eles eram apenas legalistas, eles eram aqueles cumpridores dos mínimos detalhes da lei. Mas eles estavam longe de entender o significado, aquilo que Deus queria de fato. Então pense nisso. Peça que Deus ajude você. A justiça que chegou na sua vida foi a justiça de Cristo. Quando a graça te alcançou, quando a graça chegou até você, peça ao Senhor que encha você com seu espírito. Porque nós, humanos, a nossa tendência é obedecer aí apenas pela aparência, mas ter o coração vazio. E não é isso que o Senhor deseja. O Senhor deseja que sejamos cheios, que tenhamos uma vida de obediência, porque entendemos o que Ele deseja, o significado, por que a lei nos foi dada e o que Ele deseja
que como cidadãos desse reino façamos ao cumprir a sua vontade. Uma vida justa que exceda a religiosidade. E aí ele começa a dizer algumas coisas para eles, né? Ele vai dizer, olha, o cidadão do reino, ele precisa ter uma vida de paz. Ele não pode viver em guerra aí com todo mundo. Ele não pode aí viver irando-se, né, contra o seu irmão. Olha, eu digo a vocês, aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão será sujeito a julgamento. Verso 22, né? O verso 21 diz, olha, vocês ouviram o que os antigos disseram, não matarás. Quem matar vai estar sujeito a um julgamento. Jesus está dizendo, ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes você não mata, empregando essa força física, mas no seu coração você já matou milhares de vezes. Você já cirou. Vocês não podem viver assim. Você não pode aí ter esse sentimento de ira, de xingamentos, mas vocês precisam viver aí na busca da reconciliação. Esse ministério nós temos, de reconciliar o mundo. E como é que eu reconcilio o mundo com Deus se eu estou em guerra com esse mundo, com o meu irmão? Lembre-se, o padrão desse reino é outro. Aquilo que é esperado do cidadão desse reino é muito mais. Vocês precisam refletir o caráter de Deus, que amou vocês, que buscou vocês. Quando? Quando vocês eram amigos? Quando trocavam as figurinhas? Não. A Bíblia vai dizer que o Senhor nos amou, que o Senhor nos buscou quando nós éramos seus inimigos, inimigos da cruz. Então é esse padrão do Pai. E os seus filhos precisam ter o mesmo padrão. Olha, eles estão dizendo aí que você não deve adulterar. Mas o que configura o adultério? É o ato em si? Uma vida de paz, mas uma vida de pureza. Porque ele está dizendo, olha, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou contra ela. Vocês precisam ter uma vida de pureza, então aí vocês precisam combater a tentação. Porque o adultério em si, ele começa antes de tudo na sua mente, nos desejos que nascem, que nós precisamos combater. E aí ele vai falar da fidelidade no lar. Ele vai dizer aí, olha, vocês ouviram o que foi dito, né? Aquele que repudiar a sua mulher dê carta de divórcio. E quando Moisés faz isso, né? Ele faz pela dureza do coração para que aquela mulher não ficasse desamparada. Mas o Senhor está dizendo, olha, eu quero dizer para vocês, vocês precisam casar e viver. E assumir o que vocês fizeram, viver com fidelidade. Vocês não podem repudiar a sua mulher aí por banalidades. Qualquer que repudiar a mulher
a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas? Olha, vocês estão expondo-a. Vocês não podem fazer isso. Vocês precisam entender que o objetivo do casamento é para que vocês vivam juntos. Em fidelidade. Não é porque a comida é salgada, não é porque o suco é doce demais, que isso lhe dá o direito de deixar a sua mulher. Vocês precisam viver e viver com fidelidade. Ele vai dizer, outra coisa que vocês não devem fazer é viver jurando. E o que o Senhor queria dizer? O que o Senhor estava dizendo para os seus discípulos? Olha, quando vocês empenharem a palavra, cumpram. Vocês são filhos de Deus. A palavra de vocês deve bastar. Então, se é sim, seja sim. Se é não, seja não. Aquilo que vocês empenharem, a palavra cumpram. É assim que os filhos do reino devem viver. E aí você vai ver aí dos versos 38 a 42 que eles vão mostrar que o cidadão do reino ele precisa ter suas emoções sob controle. Ele vai dizer, olha, vocês já ouviram, olho por olho, dente por dente. Mas entre vocês não pode ser assim. Vocês não podem estar andando por aí pagando mal com mal. Vocês precisam entender que essa história de estar pagando na mesma moeda, pagando na mesma intensidade que as coisas que fizeram com vocês, isso aí é uma atitude humana, mas não pode ser um padrão de um cidadão do reino. Vocês precisam fazer com que a vida de vocês produza o fruto do Espírito que habita em vocês. Então não resistam ao perverso. Se ele exigir algo de vocês, façam além. Façam além. Olha, não resistam ao perverso. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, caminhe 2. Vocês precisam aí viver uma vida que faz a diferença. Amar ao próximo era algo que ele determinava. Mas Jesus está dizendo, vocês não devem apenas amar o próximo, mas vocês devem também amar os inimigos. Vocês devem orar pelos vossos inimigos. Os discípulos deveriam então desenvolver aqui nesta terra, não essa natureza humana, que a gente luta, né? Como diz a canção, eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Não é assim. Vocês precisam desenvolver, não essa natureza, né? Que a gente está lutando contra ela, mas a gente precisa desenvolver a natureza do Pai, para mostrar de fato de quem nós somos filhos. De quem nós somos filhos. Então, Jesus está mostrando aqui para os seus discípulos, né, os contrastes, as diferenças aí entre
as interpretações desses mestres, né, da lei e a sua interpretação. Ele vai estar mostrando para os seus, revelando para os seus o significado, a vontade de Deus. Ele não contradiz a lei mosaica, mas ele vai apontar aí qual era a interpretação que aqueles homens, que os legalistas faziam, e estava dizendo para eles o que Deus esperava que eles, como seus filhos, filhos de Deus, fizessem. A justiça de vocês precisa exceder e em muito a dos escribas e fariseus. Posso perguntar uma coisa? Como é que a sua vida tem glorificado a Deus? Como é que as suas atitudes têm mostrado que de fato você é um cidadão desse reino, é um filho desse Pai? Como é que você tem vivido diante do seu Senhor? Eu espero que a minha vida e a sua vida seja uma vida que agrade ao Senhor. Importa muito mais agradar a Deus do que aos homens. Nós precisamos ter uma vida que glorifique a Deus, que aponte para Deus, para que o homem possa ver Deus em nós e reconciliar-se com Ele. É o ministério que nós temos, o ministério da reconciliação. Então glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor com a sua vida, que as suas ações excedam em muito a dos escribas, dos fariseus, dos religiosos, que a sua vida de fato cumpra o propósito e a vontade daquele que chamou você, resgatou você, amou você e por amar entregou Jesus. Glorifique a Deus na sua vida. Grande abraço. Deus abençoe você e até a próxima.